Oi, oi, família! Vim aqui contar pra vocês o dia em que eu e meu esposo caímos no golpe. É isso aí, minha gente, viu? É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Literalmente caímos num golpe. O que foi que aconteceu? Eu e meu esposo, né, a gente leigo, né, dois jovens, com aquele sonho, né, que toda pessoa tem, que é comprar o seu carrinho, né, seu primeiro transporte para poder estar se locomovendo com a sua família. Na época eu tinha acabado de ter minha filha, minha primeira filha, que hoje tem 9 anos de idade, né? Na época eu tinha acabado de ter minha filha, a gente tinha sim, apenas uma motinha para se locomover e tínhamos ganhado assim um dinheirinho extra e decidimos comprar nosso primeiro carrinho, né, para poder ficar mais confortável, né, poder passear, sair. Resumindo, decidimos ir nos sites de vendas, né, aqueles sites famosos, sites de vendas que tem no Facebook, nas redes sociais, OLX, procurar um carrinho pra gente comprar, né? Um carrinho seminovo, assim, ousado, um carrinho que desce pro bolso da gente. Resumindo, começamos a procurar e achamos um que a gente acabou se interessando, né? Entramos em contato com o vendedor, contatamos o vendedor, o rapaz que tinha feito a publicação do carro. E era um Fiatzinho Palio, ano 96, top, gente, viu? Pensa num carrinho bom, econômico. Fomos lá, né? Logo se apaixonamos pelo carro. Carrinho pratinha, todo conservadinho, bonitinho. E eu e meu esposo sem experiência nenhuma, leigos, né? Iniciando ali a primeira venda do carro, a gente achou que era só comprar o carro, pegou, pagamos o dinheiro e ficamos com o carro. E assim a gente fez. A gente pagou o rapaz, a gente sabia que tinha que receber alguma documentação, né? Só que o rapaz acabou convencendo a gente que ia pegar a documentação na casa de fulano e no dia seguinte entregava essa documentação a gente. Ok, né? No caso seria a transferência. A gente fechou o negócio, confiou nele porque era do mesmo bairro ali, morava pertinho da gente. E ele ficou de trazer a transferência no outro dia pra gente fazer a troca de titularidade, né? E assim a gente ficar com o carrinho, sossegado. Aí assim ficou, e esse homem foi enrolando a gente, até que ele abriu o jogo, né? Isso a gente já tinha pagado, viu? Até que ele abriu o jogo, que ele só tinha a transferência, mas não sabia quem era o dono do carro, que ele tinha comprado esse carro já assim, não sabia quem era o dono do carro, e só tinha a transferência. Aí pronto, daí já tinha ficado nisso, a gente já tinha pagado ele já tinha gastado dinheiro, e agora, eu com meu esposo, né? O que a gente vai fazer? Aí daí começou a nossa luta, minha gente, viu? Começou a nossa luta, né? Pegamos o documento do carro, não tinha mais o que fazer, a gente já tinha pagado, ele já tinha gastado dinheiro. O que a gente foi atrás agora de recorrer atrás de encontrar o dono do carro, para ver se a gente conseguia fazer a transferência. Daí começou a nossa luta, né? Procuramos, né? A gente tinha ali o nome da pessoa, né? No caso da transferência. A gente tinha a identificação do documento dela na transferência. Daí começou a nossa luta. Começamos a ir para o Google, começamos a ir para as redes sociais, né? E resolvemos recorrer ao nosso papai. Quem é nosso papai? Aquele, ó, lá do céu. Porque tudo que a gente faz, a gente pede direção a ele. Só que nesse dia para comprar o carro, foi naquela euforia, né? Aquela vontade que acabamos esquecendo da vontade do papai. Mas mesmo assim eu vou lhe mostrar como Deus não se esquece da gente, viu? Mesmo a gente fazendo contra a vontade dele, muitas vezes a gente não pedindo a orientação dele, mesmo assim ele intervém, coloca sua mão e fica por você, que é justo. Vou lhe contar aqui a história. Daí eu e meu esposo começamos a luta, começamos a procurar, né, quem era o dono, tentamos ir procurar, até que eu achei o endereço da pessoa que era a titular do carro. O nome dela era até Miriam, que era a titular do carro. Coincidentemente, o nome da irmã do meu esposo também, olha aí. Aí eu fui nesse dito endereço, quando eu cheguei nesse dito endereço, atrás da pessoa que vendeu esse carro pra gente, né? No caso da pessoa que tava o nome do carro pra fazer a transferência, não era que tinha vendido, não. A que tinha vendido passou o pé na gente praticamente, né? E a gente teve que se virar de atrás do dono, do titular do documento, do carro. Fomos atrás nesse endereço. Quando eu chego lá nesse endereço, a mulher não morava mais lá, tinha se mudado para Itapipoca. É isso aí, minha gente. Tinha se mudado para outra cidade que era mais ou menos uns 300 quilômetros longe da cidade da gente, que a gente é de Sobral. Aí, resumindo a história, é nisso que eu tento entrar em contato, né? Que eu chego lá na casa, que a mulher disse, não, essa fulaninha de tal, ela é esposa de um pastor. E eu, esposa de um pastor, aí já fiquei ligada. Aí tem
Porque eu já imaginei, né? A esposa de um pastor, aí tem mistério. Aí quando ela me falou, a esposa de pastor de tal igreja. Só que a igreja fechou e o pastor foi embora e tá congregando agora lá em Itapipoca. Aí eu já matei a charada, eu disse assim, eu não acredito. Ela é esposa desse tal pastor? É. Aí, minha gente, ó, se eu contar pra vocês que esse dito pastor era o pastor que a gente costumava frequentar a igreja dele junto com a mãe do meu esposo, que a gente ia visitar, né, a igreja dele, e que eu, assim, na hora que eu escutei que era ele, no caso, a esposa dele, minha gente, é a mesma coisa aquele supapo que me deu. Olha aí, tu tá vendo? Tu tá vendo como é que eu faço as coisas? Aí eu corri, fui atrás de descobrir o número do pastor da igreja. Aí eu né? Descobri o número do pastor, não tô lembrando aqui o nome do pastor, gente. Misericórdia, porque faz tanto tempo. Aí fui tentar descobrir o número do pastor, fui ligar pra ele, pra falar com ele. No que eu consigo, assim, ligar pro pastor e consigo falar com ele, eu pego e digo assim, né? Pastor, né? Pastor, aqui é fulaninha de tal, aqui da cidade de Sobral. Pastor, acabei comprando aqui um carro, caindo num golpe, o rapaz me vendeu aqui o carro, só com a transferência, e eu aqui tava louca, aqui, orando a Deus, pedindo a Deus para me encontrar o dono deste carro, para me estar fazendo a transferência, porque eu e meu esposo, né, um sonho que a gente tinha de comprar um benzinho material pra gente, né, o primeiro bem material que a gente compra, né, que é um carrozinho assim, simples pra gente andar, a gente não vai conseguir transferir pro nome da gente, não vamos conseguir provar que é da gente, né. E sem contar que o perigo, né? Qualquer coisa que acontecesse assim com o carro, a gente não tinha como provar que o carro era da gente. Aí o pastor pegou e disse assim, minha irmã, eu já venho orando mais ou menos há um ano que eu venho orando a Deus, pedindo a Deus que me mostrasse aonde que estava esse carro, porque eu vendi ele, não fiz a transferência, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. E vinha só chegando multa pra mim, coisa no meu nome. E eu já estava em tempo de ficar louco, e eu vinha orando para Papai do Céu me mostrar onde é que estava esse carro, para poder eu fazer a transferência desse carro para o nome da pessoa e tirar do meu nome a responsabilidade, porque eu tenho muito medo, irmã, que aconteça alguma coisa, né? Alguém usa esse carro assim de mau uso e que venha, né, as responsabilidades para mim, porque o carro ainda está no meu nome. Então eu vim orando a Deus e Deus me escutou. Não se preocupe que amanhã mesmo, no dia seguinte, eu tô aí na cidade de Sobral para fazer a transferência do carro pro seu nome. Aí, minha gente, olha, que meu coração foi lá em cima de alegria. Olha, a gente não entende. A gente não entende como é que é feita as coisas de Deus, né? As coisas acontecem. Muitas vezes, né, a gente, assim, acabamos nos precipitando, né, agindo assim de forma precipitada em comprar um carro, assim, por impulso. Praticamente assim, a gente comprou, era umas 10 horas da noite, só entregamos o dinheiro ao rapaz, transferimos para a conta dele, pegamos o carro e fomos para casa, sem documento, sem nada. Dois jovens, né, leigos, que não entendiam de nada, que praticamente poderia ter sido o quê? A gente poderia ter sido passada a perna, né, gente, para trás. E o que foi que aconteceu? A gente acabou comprando o carro do pastor da igreja que a gente sempre frequentava, junto com a mãe dele. E no final de tudo, acabou dando certo. O pastor veio para a cidade da gente, transferiu o carro, ele mesmo pagou a transferência, ele mesmo estava querendo se livrar desse fardo, que para ele era um fardo, porque ele não sabia nas mãos de quem estava este carro, minha gente. Poderia estar nas mãos de uma pessoa de má índole, que estivesse fazendo mau uso do carro, e o carro estava no nome dele. Então ele vinha também orando, né, a Deus, pedindo a Deus que mostrasse onde estava esse carro, que ele queria transferir, que ele queria tirar do nome dele essa responsabilidade. E foi isso que aconteceu, minha gente. Então, mesmo quando a gente resolve tomar atitudes, né? Pois é, minha gente, é tremendo isso, viu? É tremendo, ó. E mesmo quando a gente, né, resolve tomar atitude, pelas próprias, no caso, pelas próprias mãos, né, da vontade da gente, quando a gente não se comunica com o Papai do Céu, quando a gente não pede aquela direção ao Papai do Céu, quando a gente não tem paciência, olha, mesmo a gente fazendo as coisas pelas próprias vontades da gente, Deus ainda intervém, né, com a sua bendita misericórdia e nos guarda e nos protege de todo o mal. Olha isso, gente, olha, o rapaz que vendeu esse carro pra gente disse que estava com esse carro há 4 anos, minha gente, e nunca tinha localizado o dono do carro. Esse carro veio pra gente praticamente assim, em 1 a 2 semanas a gente conseguiu descobrir quem era o dono do carro, né, que era o pastor, que justamente era de uma igreja que a gente frequentava, né, que a gente costumava ir com a mãe dele.
e que acabou dando tudo certo no final. O pastor também estava orando a Deus, buscando, né, saber onde é que estava esse veículo para poder tirar do seu nome. E no final de tudo, deu tudo certo, minha gente, viu? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Olha, se eu parar aqui para contar, aqui nas redes sociais, aqui na internet, todos os testemunhos que Deus já fez na vida da gente, tudo de bom que Deus já fez na vida da gente, que Deus nos livrou, né? Que Deus nos deu livramento. Olha, vem coisa grande aí, viu? É muita coisa grande aí. E é isso aí, minha gente, viu? Não perca sua fé, né? Se você tem alguma coisa assim, algum objetivo a ser alcançado na sua vida, alguma coisa, entregue tudo nas mãos de Deus, não faça nada sem a direção dele. Porque assim, nesse caso, né, para a honra e a glória do Senhor, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, a gente teve, né, a sorte de Deus nos abençoar e nos mostrar quem era o dono do carro. Mas você já imaginou, né, se fosse o contrário, se a gente não tivesse conseguido? Era uma dor de cabeça, gente, que a gente tinha arrumado. Além de ter gastado o dinheirinho suado da gente, né, aquele dinheirinho mesmo que a gente ralou para poder ter e jogar num bem que nunca ia ser da gente, né? E sem contar nos perigos, né, praticamente, que a gente ia tá usando um carro que não era 100% da gente. Mas assim, pela misericórdia de Deus, né, que eu digo isso, né, Deus nos proporcionou encontrar o dono do veículo e a gente fazer a transferência e ficar tudo certinho com ele. E mais na frente eu vou contar para vocês a história do que se decorreu esse carro vir para o nosso poder e o que aconteceu com o carro, que foi outra vitória maior ainda, viu? Então, não deixa de curtir, não deixa de seguir a gente, viu? Canal Família da Nath, todas as redes sociais, Canal Família da Nath, e segue a gente aí porque a bênção é grande.